cuidará de ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Nas desventuras das tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiver, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Mais uma semana especial para estudarmos juntos a Bíblia. Você que está há tempos, seja muito bem-vindo. E em especial o que chega hoje também, vamos aprender mais da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para esta escola dominical abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth. Nós vamos então para o Velho Testamento e vamos para o capítulo 1 de Ruth. Então, não é difícil achar. Ruth, capítulo 1. E vamos pensar, refletir, analisar. Decepção. Decepção. Bíblia aberta? Então vamos ler agora. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ruth 1, 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Bíblia lida, oremos. Senhor, é maravilhoso, nós aprendemos mais de Ti todos os dias ao lermos a Bíblia. E as escolas dominicais, durante a semana agora, online. Gratos, Senhor, por todos aqueles que têm participado, têm sido edificados. E agora, Senhor, fala a cada coração. O Senhor conhece a necessidade, a carência de cada um de nós. E vem me usar para que possamos aprender e que o Teu nome seja honrado, glorificado através do estudo da Tua palavra. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Decepção. Decepção. Normalmente, quando falamos de decepção, logo vem à mente algo que nos aconteceu. Mas quem nos decepciona, nem sempre a pessoa é má. Olha, observe a colocação. Às vezes a decepção é causada por nós mesmos, que esperamos das pessoas além do que elas podem nos dar. Cuidado. E o Dilson Gomes tem uma colocação, achei importante na introdução da mensagem de hoje. Ele diz assim: a decepção é a forma de Deus nos mostrar que estamos esperando no lugar errado. Achei sugestivo. A decepção é a forma de Deus nos mostrar que estamos esperando no lugar errado. Hoje nós vamos para o livro de Ruth. Esse livro, segundo a tradição judaica, foi escrito por Samuel. E ele engloba um período dos juízes antes da monarquia. E a palavra-chave do livro é resgate.
Ao estudar o livro, nós descobrimos que ele envolve um período de 10 anos. Possivelmente, quando Gideão era juiz, lá pelo ano 1050 a.C. Esse período, que foram 12 juízes em Israel, né? Então a gente tem todos eles aí no seu livro, foram dias assim, sombrios para Israel. E uma frase, quando a gente lê o livro, ela está em dois momentos. Eu coloquei o primeiro momento, que caracteriza bem a época, para entendermos o que está acontecendo no livro de Ruth. Cada um fazia o que lhe parecia certo. É essa a colocação que a gente vê no livro. Cada um fazia o que parecia certo. Me parece que a gente está vivendo alguma coisa similar. Juízes 17:6 aí, só para referendar. Naqueles dias não havia rei em Israel. Foi antes. Cada qual fazia o que achava mais reto. Essa é mais ou menos a tradução aí do hebraico. E quando a gente vai para o livro, a gente tem algumas personagens no livro interessantes. E o que me chamou a atenção são os significados, os nomes das personagens desse livro. Elimeleque, que era o esposo de Noemi, o meu Deus é rei. O Malom, que era filho, doente. O Quilion, o outro filho de Noemi, morte. As mulheres, é claro, Noemi, gostei do nome, agradável. A Mara, é claro, ela já propriamente fala, amarga. A órfã, que era uma outra nora de Noemi, teimosia. E Ruth, olha que significado fortíssimo, amiga. É claro que Ruth 1:2, nós começamos a entender o que está acontecendo com a família de Noemi. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus, olha, de Belém Efrata, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Ruth 1:3. A complexidade da história começa aí. Morreu Elimeleque, o esposo de Noemi, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então aí começa o momento difícil, complexo na vida de Noemi. E eles saíram de Belém, né, Belém Efrata, saíram de lá, Efrateus, para encontrar algo melhor, mas chegaram em Moabe, não encontraram a vida fácil, como eles achavam. E tristemente o esposo morreu e ela ficou sozinha, Noemi ficou sozinha, para cuidar dos 2 filhos, Malom e Quilion. E o texto vai ainda nos mostrando. Ruth 1:4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então Malom e Quilion se casaram com essas mulheres moabitas, tanto a órfã quanto a Ruth. E Deus havia orientado o povo de Israel que não era para casar com mulheres de nações pagãs ao seu redor. Vejam como é interessante aí a apresentação do livro de Ruth. E agora Ruth 1:5. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Veja a marca da família de Noemi agora. Ela é a matriarca. E o patriarca, Elimeleque, faleceu. Depois os filhos vieram e também faleceram. E a mulher ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, nesse momento na vida de Noemi, em Moabe, ela está a passar, são 3 viúvas ali. A própria Noemi, a órfã, a sua nora e a outra nora, Ruth. Ruth 1:7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então agora ela vai deixar Moabe e vai voltar para Judá. E aí nós começamos a entender como era essa família, a família de Noemi. O casal era Elimeleque e Noemi. Eles tiveram 2 filhos.
Malom e Quilion. O Malom se casou com a Orfa e o Quilion com Ruth. Então, ambos se casaram e casaram com mulheres moabitas. Faleceu o marido, né? E ela imediatamente casou os filhos com essas mulheres moabitas. E após 10 anos, eles morreram. E ela agora, com as noras, está pretendendo voltar para Israel, para Judá. E agora ela oferece a liberdade às noras. Veja bem, Ruth 1:20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E é claro que a gente vai, nesse momento, estudar a decepção, especificamente nessa personagem bíblica, Noemi. A decepção de Noemi. Primeiro ponto importante, que quando as decepções vêm em nossas vidas, especificamente na vida de Noemi, primeiro ponto, Noemi, os interesses dela não foram alcançados. Normalmente, quando a decepção vem, o que a gente tem de interesse, né, objetivo, a gente não alcançou. Isso decepciona a gente. E é o que aconteceu com ela. Ela decepcionou-se porque seus interesses não foram alcançados. Por quê? Ruth 1. Nos dias em que julgavam os juízes, olha destacando para nós o período, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. É a apresentação da família. Então havia uma fome na terra. Deus era a terra prometida, a terra em que o povo de Israel saiu do Egito e foi para ela. Deus prometeu fartura, se eles tivessem sido obedientes a ele. Então, o que estava acontecendo no período é que o povo não estava obedecendo o Senhor. E a fome veio sobre eles. Quando a gente lê Deuteronômio 11, a partir do 13, a gente descobre Deus fazendo a promessa ao povo que moraria na terra prometida onde eles estavam, ali, Belém. Se diligentemente obedeceis a meus mandamentos, que eu vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Isso é Deuteronômio 11, 13. Vocês se mantiverem fiéis. Amém? Deuteronômio 11, 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite, porque era uma sociedade agrícola. Necessitava das chuvas para que pudesse ter o seu sustento. Deuteronômio 11, 15. Era a promessa de Deus àquele povo. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Não haverá fome. Deuteronômio 11, 16 ainda. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Aí, 17. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros. Foram orientados. Andando nos caminhos de Deus, você tem a bênção. Não andando nos caminhos de Deus, você não tem. O mesmo acontecia naquela época, o mesmo acontece hoje também. O 11:17, Deuteronômio. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Por não obedecerem a Deus, a fome estava presente ali. Quando há desobediência a Deus, vem a ação de Deus para tentar corrigir o seu povo. É o que estava acontecendo com ela lá e o que está acontecendo hoje também. Ruth 1:6, olha o que aconteceu. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Eles estavam em fome ali, ela sai com a família toda em busca de pão em Moabe, e agora ela toma no conhecimento que houve aí, que havia pão em Belém. E o que chama atenção, a palavra Belém quer dizer casa do pão, casa da fartura. E eles não consultaram a Deus. Interessante observar aí, eles saíram por interesse. Eles nem se preocuparam em que estavam na terra prometida, onde Deus havia abençoado, não se preocuparam em consultar a Deus.
Então Noemi e família partiram de Moabe porque não tinha pão. Não para fazer a vontade de Deus. E eles, quando a gente estuda esses locais bíblicos, eles atravessaram o desfiladeiro de Jericó, o deserto da Judéia, cruzaram o Rio Jordão para chegar à terra de Moabe. Então eles se afastaram da terra prometida de Israel e retornaram ao deserto, onde Deus havia libertado o seu povo. Então, automaticamente, eles tomaram caminhos na direção errada. Quando nós não consultamos a Deus, quando nós pensamos nos nossos próprios interesses, nas nossas próprias vontades, não pedindo a orientação de Deus nas nossas decisões, nós podemos tomar decisões erradas, baseadas apenas no interesse. E é o que aconteceu com ela e a família. E eles estavam numa direção errada, não estavam fazendo a vontade de Deus. Então, Noemi e família, rumo a Moabe, não consultaram a Deus. E aí o mais importante para eles era sobreviver. Não era fazer a vontade de Deus. Era a sua sobrevivência. E nós sabemos muito bem que o homem não nasceu apenas para sobreviver. O homem nasceu para viver na dependência de Deus. Então, por causa dos interesses dela, ela não lembrou que ela deveria viver na dependência de Deus. Hoje a mesma coisa acontece. As pessoas não se lembram de Deus. Acordam como os animais, como as aves, sem lembrar-se de Deus. Passam o dia todo sem lembrar-se de Deus. E à noite também, ao deitar, nem se lembram de Deus. Porque estão mais preocupados com os seus interesses. E é o que acontecia com Noemi. E na visão de Noemi, Deus era apenas um captador de recursos. Não é? Ele colocou lá pão. Tinha pão em Moabe, vamos para lá. Agora tem em Judá, vamos voltar para Judá. Então, a situação econômica estava difícil em Belém. Fugiram para Moabe, porque se preocuparam apenas com a sua parte física. Não se lembraram da parte espiritual. Agora estava complicado ver Moabe, volta para Belém. Não é? Então, observamos que entre indas e vindas, as pessoas que não consultam a Deus, não buscam a Deus, vivem apenas pelos seus próprios interesses, elas se decepcionam quando as coisas não saem como elas imaginam, como elas planejaram, porque elas não buscaram a orientação de Deus, como aconteceu com Noemi. Saiu de Belém, que era a casa do pão, e foi para Moabe. Foi e agora volta. Se tem pão, fica. Era só interesse. Caso contrário, irão embora. Na verdade, para Noemi e a família, Deus é o padeiro. Então é o padeiro. Onde está dando o pão, a gente vai. Nós somos interesses aí dela. Então ela está decepcionada porque ela não buscou a Deus como deveria. Ela apenas estava interessada apenas no pão, atrás do pão, para a sobrevivência. E Cristiano, o filósofo, coloca a respeito desse momento aí uma frase que propícia para nós. É melhor estar sem pão em Belém, veja bem, é melhor estar sem pão em Belém do que viver sem Deus em Moabe. Então, é triste, porque ela está decepcionada, tudo bem, Noemi volta, amargurada, decepcionada e tal. Por quê? Porque ela foi em busca dos seus próprios interesses e automaticamente não os alcançou. E observemos que algo chama atenção a nós no tempo presente, 2026. Cuidado. Cuidado mesmo. Os mesmos problemas podem continuar em lugar diferente. Ela estava com o mesmo problema. Ela não estava consultando a Deus, ela não dependia de Deus. Ela não buscava a Deus, ela buscava apenas os seus interesses pessoais, familiares. E o problema foi lá de Belém até Moabe. E agora ela estava a voltar com as noras com o problema, porque não estava resolvido. Não adianta você caminhar com os problemas, tem que solucionar os problemas da vida. Colocar diante de Deus, pedir auxílio de Deus. Ela não pediu auxílio de Deus para resolver o seu problema. Ela estava tentando resolver por si própria, na sua própria força, capacidade, como muitos o fazem hoje. Deus não é a pessoa importante na vida, não é o primeiro, e nem passa para os filhos
a orientação. Ela também não deu orientação aos seus filhos, Malom e Quilion, na sua vivência ali com eles, enquanto estavam vivos. Mas veja bem, decepcionou-se. Por quê? Porque seus interesses não foram alcançados. Mas veja bem, segundo lugar, as decepções de Noemi. Usa tudo para satisfazer seus desejos. Qualquer coisa que ela tem, ela usa para satisfazer os desejos. São as pessoas chamadas utilitárias, usam umas às outras, usam as coisas, usam as cidades. E aí no texto bíblico nós encontramos Ruth 1,7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então vejam bem aí, no caso específico na antiguidade, no período, as viúvas sem filhos era a classe mais baixa que tinha. E não havia ninguém para sustentá-las. Elas não tinham INSS para dar anteparo, elas não tinham todo o anteparo social. Viviam da generosidade de estranhos. Agora, imagine Noemi. Ela era de Belém, ela era judia, ela não era moabita. Então ela não tinha família em Moab, não tinha ninguém para ajudá-la. Então a situação dela era desesperadora, na visão dela, porque ela só vivia para os seus interesses e ela usava tudo para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. É claro que Noemi não amava Moab e nem Belém. Ela não tinha o amor, nem a cidade dela e nem aonde ela estava. Porque na verdade ela não tinha desenvolvido o amor de Deus no seu coração. O segredo da verdadeira religião, a gente fala muito de religião hoje, e a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não fazia parte da vida dela. E observe, ela desejava apenas usufruir dos recursos. Se tem Belém, tem pão, fica aqui. Não tem pão, vamos lá para Moabe. Para Noemi, as noras também eram assim, usadas por elas. E os lugares também que ela vivia. Então eles eram seus objetos para satisfazer seus desejos. Apenas isso. Por quê? Porque a pessoa que se decepciona é assim também, em relação às outras que estão ao seu redor. É claro que ela não era como aquela mulher que é plantada por Deus. Noemi não tinha essa segurança. Quem é plantada por Deus floresce até no deserto. Veja bem, quem tem a bênção de Deus, onde vai, onde está, melhor dizendo, e aonde vai, ela é abençoada. Então, uma mulher segundo o coração de Deus. Isaías fala muito bem isso em Isaías 35:1. Olha um texto belíssimo. O deserto, Isaías 35:1. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Deus faz brotar, Deus faz germinar, Deus abençoa, Deus produz. Mas exige de nós obediência, né? Ser guiado por Ele. Me parece que Noemi e a família não estavam nesses caminhos. A Noemi, é claro, porque a pessoa que usa tudo para satisfazer, usa pessoas, usa lugares, apenas usa como se as pessoas fossem descartáveis e depois joga fora. Noemi havia falta de amor. E a falta de amor nas relações, seja relações marido, esposa, pai, filhos, na sociedade em geral, amigos, a falta de amor é a pior de todas as pobrezas. Noemi era pobre de amor, como a gente está vivenciando hoje. A profecia bíblica está se consumando, o amor se esfriará de quase todos na volta de Jesus, e é o que nós percebemos hoje. As pessoas, na verdade, elas estão apenas interessadas em usar as outras para satisfazer seus desejos, como acontecia com Noemi. E quando nós lemos 1 de João 4:8, nós temos um texto chave importante, ser lembrado e refletido por nós na meditação de hoje, né? Sobre a decepção, especificamente de Noemi. 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, é fortíssima a colocação. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque a essência de Deus é amor. É claro que há as exceções de Noemi, e as nossas exceções também. Em primeiro lugar, decepcionou-se porque seus interesses não foram alcançados. Mas também Noemi estava decepcionada, volta decepcionada, amargurada, porque ela usava tudo para satisfazer seus desejos. Usar a situação, os lugares e também, aí no caso, as próprias noras, as pessoas. Mas vejam bem, terceiro lugar, importantíssimo. Ela acredita que sucesso é buscar qualidade de vida. Olha bem, uma colocação daquela época, ali do ano 1050, por aí, que foi onde foi escrito o texto, a hoje, 2026, século XXI. Acreditava que sucesso é buscar qualidade de vida. E o que chama atenção aí no texto, primeiro ela leva suas noras pelos braços consigo. Mas gostei porque depois ela pede para voltar. Isso chamou atenção. E observe o que ela disse a elas, aí em Ruth, a partir do capítulo 8, nós vamos ver. Ruth, capítulo 1, versículo 8. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então aí eu gostei dessa parte, porque ela teve uma atitude sábia, mas sábia, bom senso a tomar. Embora ela era uma pessoa interesseira. Vamos lá. Orfa e Ruth, claro, tinha laços familiares em Moabe. As famílias estavam lá. Então fazia sentido ficar ali, aí para uma nova terra Israel, com Noemi. Achei bacana aí essa parte. Mas veja bem, Ruth 1:9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. É uma convivência ali de 10 anos. E, especificamente, aí a gente vê que ela abençoou abundantemente. E ela orou para que se casassem novamente. Veja bem, ela achava que ter marido, ter esposa, era a felicidade suprema. É o máximo bem-estar. Só viveria feliz quem tivesse marido e esposa, não é? Então, cada um na casa do seu marido. Veja bem, você vai... Quer dizer, a visão dela era essa visão, né? O sucesso delas estaria no bem-estar, na qualidade de vida de cada uma delas ali em casa com o seu marido. E ela fez aí o que, essa bênção que ela deu, é o chamado em hebraico Hesed, né? Está em hebraico e está em hebraico aí, a escrita hebraica, e ela foi transliterada para nós. E era uma coisa muito importante naquela época. E é o que hoje, antigamente nós tínhamos o hábito, o costume, aprendemos a pedir benção pai, benção mãe. A gente falava benção pai, benção mãe. Né? A gente falava isso, os avós, era comum. E tratar com bondade é antiga, essa palavra hebraica, né? O Hesed. E englobava atos de misericórdia por parte de uma pessoa mais poderosa, em benefício da mais fraca. Aí diz o teólogo, o comentarista bíblico, o F.B. Huey. E ela fez isso com elas ali naquele momento, né? Isso me chamou a atenção. E em Ruth 1:9, ela aí a gente pôde perceber que ela descreveu o casamento como lugar de descanso. E não só teria descanso se você se casasse. Então, veja bem, só teria qualidade de vida, bem-estar se você se casasse. E Deus deseja que cada casamento seja um lugar, uma fonte de descanso, paz e inovação na vida. Isso é importante. Mas ela esqueceu que o descanso real, verdadeiro, é o descanso em Deus. Ela não procurou o descanso em Deus. Ela não procurou o consolo em Deus. Ela não olhou para Deus. Ela olhou para a sua realidade, viveu a sua realidade circunstancial. Por isso a decepção diante da realidade que ela estava a viver. Ruth 1:10. Eles disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Bacana isso, a colocação delas. Ruth 1:11. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis
comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? A Noemi ainda permanecia com a visão humana da coisa, com a visão do bem-estar, do descanso da família. Ela não lembrou-se que o maior descanso é a presença de Deus no seu coração, na sua vida, é a direção divina, a obediência a Deus, a fidelidade a Deus. E no Velho Testamento, as leis do antigo Israel, uma jovem que ficasse viúva numa família, um dos irmãos seria seu marido responsável, porque na verdade iria ter um filho com ela, não seria dele, mas seria um pai substituto para a geração daquele irmão seu que havia falecido. Então por isso que Noemi, ainda presa a não olhar para Deus, mas olhando para a sua realidade, para suas circunstâncias, diz que ela não tinha outros filhos para dar para Orfa e Ruth, porque era assim, e se fossem pequenos, esperaria aquele filho crescer, desenvolver, e daí ele casaria, ele teria filhos com as suas cunhadas para que pudessem ter uma geração. É por isso que ela faz essa colocação interessante aí. Ruth 1:12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Olha, ainda, veja bem, presa às circunstâncias. Porque, na verdade, ela achava que o sucesso realmente era aquilo. Porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos. Ruth 1:13. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis e tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amaga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja bem, ela não está vendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, a mudança que Deus pode efetuar na vida dela, mas ela estava tão presa às circunstâncias, os seus desejos, as suas vontades eram o sucesso da qualidade de vida, e ela acreditou naquilo, ela deixou de lembrar que ela tinha alguém que poderia socorrê-la, ajudá-la naquele momento. Então ela não o buscou, ela olhou para a realidade, ela tentou resolver as coisas pelas suas próprias vontades. Então na visão de Noemi, ela tinha uma visão limitada, porque ela não tinha nada para ofertar às suas noras. E ela esqueceu realmente que Deus poderia realizar algo especial na sua vida. Deus poderia mudar o quadro rapidamente da sua vida, a vida de Orfa, a sua nora, a vida de Ruth, a sua nora, mas ela não se lembrou, porque ela estava presa a achar que o sucesso dela era naquela qualidade de vida. Na verdade, ela vivia para os seus interesses, ela queria satisfazer os seus desejos, ela vivia as circunstâncias. E é claro que Ruth 1:14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E aí, Noemi passa a impressão, né, de temer que suas noras também se decepcionassem como ela em relação a Deus. Ela estava decepcionada com Deus pela realidade que ela estava a viver, pelas suas circunstâncias. E é claro que me chama a atenção aí que ela não se importou com Orfa. Orfa era de Moabe, deuses pagãos que eles serviam. E ela não se preocupou. Ela até fez a colocação para ela. Olha que triste aí. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo. Agora ela falando a Ruth. E aos seus deuses. Ela não se preocupou que a Orfa servisse a deuses pagãos, ao Deus verdadeiro. Hoje nós observamos na sociedade, as pessoas também têm netos, têm filhos. Os filhos e netos estão longe de Deus. Estão servindo outros deuses. Não os deuses pagãos, mas a própria vida social. Estão servindo a outras coisas. O seu coração não é do Deus verdadeiro. E as pessoas não estão preocupadas. Os pais, os avós, os tios, não estão atentas a isso. E a mesma atitude de Noemi. Vai para o seu povo, volta aos seus deuses, né? Ela usou Orfa ali, ela queria que ela tivesse filhos e tal, geração, mas já não dava mais, então volte para o seu Deus, volta, faz como a sua cunhada,
novamente fala a Ruth, que não tinha ido. É o mesmo comportamento que ela teve aí. Nos lembramos de Moisés e seu cunhado, o Robabe. Olha o que aconteceu, a mesma coisa ele teve em relação ao seu cunhado, ele queria usar o seu cunhado. Números 10, 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar em que o Senhor disse: Dar-vos-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Vem nos ajudar. Números 10, 30. Porém, ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Números 10, 31. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, e nos servirá de guia. Bem, vamos participar conosco aqui. Né? Queria o trabalho do rapaz. Números 10, 32. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. E é o que acontece hoje. As pessoas tratam bem você, porque estão interessadas no que você pode ofertar a elas. Quando já não pode mais ofertar, elas descartam. É uma sociedade descartável. É o mesmo que aconteceu com Ruth. A órfã estava lá na casa, tal como o filho, né? Morreu o marido dela, pode ir embora, vai. Né? Descarta. Porque, na verdade, ela acredita que o sucesso é buscar qualidade de vida. E, é claro, eu me lembrei aí, concluindo, né, Cecília Meirelles, a conclusão agora. Devemos amar as pessoas e usar os objetos. E nunca amar os objetos e usar as pessoas. Então é muito, muito importante isso aí. Noemi e a nós, Noemis do século XXI, 2026. Olha bem o que ela diz. Devemos amar as pessoas e usar os objetos. Nunca os objetos e usar as pessoas. Concluindo. Noemi ficou perdida. E, na verdade, os seus ídolos eram o esposo e os filhos que haviam falecido. Como acontece hoje. Quem é o seu ídolo? A quem você tem em primeiro lugar na sua vida? A idolatria é isso. Quem você é? É o primeiro? É o dinheiro? É o seu marido? É a sua filha? É o seu carro? É o seu sítio? E sem qualidade de vida no lar. Ela perdeu a qualidade de vida no lar, porque aquilo é o mais importante da vida dela. Não Deus. Triste, pois não confiava agora totalmente em Deus. Ela volta sem aquela confiança plena em Deus. E as suas colocações refletem a sua decepção. Olha, Ruth 1, 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ruth 1, 20. Porém ela lhes dizia: olha a decepção. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ruth 1, 21. De Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi não acusou Deus de ter feito algo errado com ela. Isso é importante. Ela reconheceu o seu controle total sobre todas as circunstâncias. Isso é interessante. Mas ela não buscou a Deus como deveria durante todo esse período. Da saída de Belém até Moabe, de Moabe de volta para cá. Olha lá. Ruth 1, 22, olha lá. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Noemi não percebeu, ela estava decepcionada com Deus. Veja bem, isso é sério, como muitas pessoas estão decepcionadas com Deus. Ela não obedeceu a Deus, olha aí. Ela não buscou a orientação de Deus para tomar decisões na sua vida, tomou decisões erradas. Como diz popularmente no Brasil, deu cabeçada. Quando você está dando cabeçada, olha aí, por causa de tomar decisões erradas e não buscar a orientação de Deus, foi o que aconteceu com ela. E agora estava amargurada, decepcionada, porque ela própria produziu aquela situação, não Deus. Nem percebeu, olha, é tão séria, ela estava tão decepcionada. A pessoa decepcionada é assim, ela perde a visão, ela age pelo lado emocional, perde a razão. Nem percebeu que Deus estava a transformar sua vida, e iria transformar sua vida
com sua nora Ruth. Deus tinha um plano. Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é cantado erradamente em casamentos, porque aqui o texto foi feito, é uma relação nora, só não de marido e esposa. E nós cantamos isso, eu cantei hinos, canto hinos em relação a isso. É interessante observar isso no texto. Quem me alertou isso foi o reverendo Hernandes. E aí a gente percebe que Deus estaria usando a sua nora, a fé da Moabita Ruth. Ela tinha um propósito agora. A vida dela mudou, porque ela realmente teve experiência com Deus. Ela agora iria cuidar de Noemi. Ela tinha um caminho agora, estava junto com Noemi. Ela tinha uma vida alegre agora, pela presença, claro, de Deus. Ela tinha uma vontade, ela queria habitar com o povo de Noemi, o povo de Deus, e adorar o Deus de Noemi. A Noemi não percebeu essas transformações na sua nora, porque ela estava decepcionada. Noemi estava apenas interessada nos seus interesses, via só para os seus interesses. Queria satisfazer, usar as pessoas para se fazer. E ela acreditava que o sucesso realmente era ter aquilo ali que ela vivenciava. E ela agora começa a perceber que o mais importante na vida é ter a presença de Deus. E Deus transformou a sua nora. Ruth 1,17. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultado. Olha, Deus transformou radicalmente a relação dela com a sua sogra. Olha aí, tantas relações de sogras terríveis, marcadas por tragédias. E aí, olha, faça-me, Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Não é de casamento aí não, olha aí. Então, Ruth a Moabita, nora de Noemi, agora tem o privilégio. Ela faz parte agora da genealogia de Jesus Cristo. Veja bem, nós temos a genealogia de Jesus Cristo, Ruth, uma Moabita. E a gente percebe muito bem isso, a importância dela dentro da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E a gente lê no texto bíblico, aí concluindo, Romanos 1,5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha, Raabe também, a prostituta lá de Jericó, está na genealogia, foi chamada, foi transformada. Este de Ruth gerou Obed, olha, de Ruth. E Obed a Jessé. Mateus 1,6, Jessé gerou ao rei Davi, olha, ela está na genealogia. Olha a bênção de Ruth, a nora de Noemi. E o rei Davi é Salomão, daqui fora mulher de Urias. A Bíblia não esconde os pecados das pessoas. Perdoa, mas não esconde. E aí, finalizando, Mateus 1,16. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus e se chama Cristo. Ela teve o privilégio de ter uma nora na genealogia, que é uma coisa importantíssima para o povo judeu, e na genealogia de Cristo. Ela foi usada como instrumento de Deus. Olha que maravilhoso. Mas ela não percebeu. A decepção faz a pessoa perder a visão. Porque Noemi, concluindo, ela vivia para os seus interesses. Não foi alcançado o interesse, descarta. Como acontecia com as pessoas em lugares que ela usou. E ela acreditava que a qualidade de vida era aquilo ali. E ela não percebeu o que a sua nora percebeu. Que a qualidade de vida, o bem-estar de vida, é ter a comunhão com Deus. Nós, hoje, século XXI, através de Jesus Cristo, através de Jesus, nós podemos ter a comunhão com Deus, o aceitando como nosso Salvador, Ele perdoando todos os nossos pecados, e temos a bênção de Deus nas nossas vidas e a presença do Espírito Santo. Que nas decepções possamos lembrar de Noemi. Que Deus abençoe. Amém. Agora nós vamos orar, mas eu estou muito contente porque muitas pessoas têm pedido orações, eu tenho até anotado no caderno de hoje. E se você tem algum pedido, é só colocar ou no YouTube, ali escreve lá o seu pedido, ou nas minhas redes sociais. Eu estou aí, Johnny Correia Prestes, aí no Instagram e no Facebook. Então, aguardarei os seus pedidos. E agora, nesse momento, nós vamos orar e interceder ao Senhor. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer, ó Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela tua ação na vida de Noemi ali no passado, ó Pai. Ela ter podido passar pelas provas, dificuldades,
ter ficado amargurada, decepcionada, mas o Senhor tirou a amargura do seu coração. E ela pôde aprender a importância da obediência a Deus, de servir a Deus, de viver para Deus. E Deus deu o privilégio dela ter uma nora, Ruth, que esteve com ela, foi transformada e foi usada para trazer o nosso Salvador. E é maravilhoso ver que o Senhor pode mudar vidas. E seja o Pai com as pessoas que estão decepcionadas. Tira do seu coração as amarguras, derrama o teu poder, o teu amor, e que haja perdão, que haja transformação. Agradecemos ao Pai porque o Senhor tem dado vida a Lecioni e a Leiliane, Senhor. Ambas mulheres que oram, que receberam a bênção da vida essa semana. Gratos por ela, cuida de cada uma delas, das suas famílias, e as use poderosamente para a tua glória. Queremos também agradecer pelo Fabrício, Pai, filho da colega de escola da minha mãe, Elia, pelo dia de hoje, o seu aniversário. O abençoe com sua família. Também, ó Pai, agradecemos muito pela semana que passou, por tudo que o Senhor operou, ó Pai, pela oportunidade que eu tive de estar na casa do idoso, de estar ali com aquelas pessoas e ver aquele trabalho tão lindo feito ali pela tua serva Fátima, Senhor, e toda a sua equipe. Gratos, ó Pai, pelo apoio que eles têm dado ali, pela vereadora Verinha e pela primeira-dama da cidade, Renata. Seja, ó Pai, cuidando daquelas vidas, abençoando aquele trabalho. E gratos também, ó Pai, pela oportunidade que a Janice teve de estar no aniversário da Lecioni, em culto na sua igreja. Gratos, ó Pai, por tudo que foi realizado ali. E queremos, ó Pai, agradecer também que o Senhor tem levado a Escola Dominical Online a muitas vidas. Na semana passada, mais de 300 pessoas puderam assistir, serem edificadas, Senhor. Queremos interceder, ó Pai, guarda a vida da Aide e sua família, o Senhor conhece a sua necessidade. E seja, ó Pai, com Felipe Brates, filho, Senhor, do nosso irmão ali em Itapeva, tem passado provas, dificuldades. Seja operando, Senhor, transformando a sua vida e cuidando da sua vida profissional, Senhor. Guarda também a Bárbara, a mulher que ora, em especial o seu esposo agora em tratamento, o seu Santino. Cuida dele, Senhor, nesse tratamento que está fazendo e todos os seus filhos. Guarda, Senhor, o reverendo Eduardo Scheiner ali em Curitiba. Sabemos, ó Pai, que o tumor aumentou no seu cérebro. Agora os médicos estão com novos procedimentos. Seja ali operando, ó Pai, restaurando aquela vida e cuida da sua esposa e de seus filhos. Guarda, Senhor, também o seu Maurício Nicolas Hadi, que agora vai fazer uma cirurgia. Seja abençoando, ó Pai, o preparando para isso, e seja com a sua esposa, cuidando dela e abençoando, ó Pai, os seus filhos, Suzana Loura e o próprio filho deles, Senhor, e netinho. Cuida, Senhor, dessa família, Senhor. Os abençoe, ó Pai, o Jorge, né? O Jorge e o Jorginho. Guarda, Senhor, a obra missionária que está sendo feita em Ribeira. Cuida daqueles nossos irmãozinhos queridos, Ney e Francisca. E guarda também a obra missionária que está ali em Flor do Tempo, Senhor. Seja abençoando, usando os nossos irmãos ali pela igreja presbiteriana. Guarda, Senhor, o reverendo André Mendonça no seu trabalho, na sua missão aí no Supremo Tribunal Federal. Guarda, o proteja e abençoe. E guarda, Senhor, as decisões. Cuida, ó Pai, do Supremo Tribunal Federal. Guarda, Senhor, a Arlete Campana, Senhor, ali em tratamento, internada em Cerquilho. Esteja operando, Senhor, no seu físico. Agradecemos ao Pai porque a sua vida espiritual está bem, se fortalecendo, e seja operando o tratamento da sua perna. Guarda, Senhor, também os casos especiais que nós oramos, pessoas que estão com Alzheimer, pessoas que estão com problemas de demência senil, seja com seus cuidadores, Senhor, suas famílias. O professor Joaquim, o irmão Carlos Barbosa, o seu Agostinho Batista, José Carlos Barbosa, Teresa Barbosa Santos, Ana Terezinha. Cuida, Senhor, dessas famílias, Senhor, e dessas pessoas, seja operando. Guarda, Senhor, aqueles que combatem o câncer, o Alexandre, Senhor, a sua cunhada Elaine, dá todo o suporte à sua esposa Sueli no cuidar da sua família. Guarda o Bruno, Senhor, filho salvador, esteja cuidando da sua restauração, esteja recuperando estes jovens, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa Yara, a vizinha, Senhor, a perda do seu marido, esteja cuidando dela, da sua família. Seja, ó Pai, com o Hélio Cardenal lá em Tietê. Sua família também, cuida deles. Guarda o Senhor Raul Adil, Senhor, cuida da sua saúde, opera, Senhor, em todo o seu tratamento. O Ido também do mesmo modo, o Beto, a Mari,
a Marlene, irmã da Marilda, a Josélia Camargo, seu José Atanásio. Cuida da saúde dessas pessoas, Senhor, e abençoe os seus tratamentos. Guarde o seu José Atanásio, Senhor, dá suporte a ele para, nesse momento que ele perdeu a sua filha. Cuide da família, Senhor, e da sua saúde. Guarde as famílias enlutadas, Senhor, o Senhor conhece muitas delas, e essa semana muitas tiveram a partir dos seus queridos. Cuida delas, as fortaleça, Senhor. Guarda a obra missionária no mundo e esteja usando a tua igreja em nível mundial poderosamente. Guarda, Senhor, a Sueli, Siloá. Cuida, Senhor, dela, do seu tratamento, Senhor. Os professores do Brasil, Senhor, a educação de modo geral no Brasil, e seja o Pai cuidando, Senhor, guardando as eleições que vão ser feitas esse ano. Dá sabedoria ao nosso povo para escolher as pessoas segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Guarda, Senhor, também a Arlete França, a fortaleça. Pensamos, ó Pai, que o Senhor tem dado suporte pela perda do seu filho. E cuida, ó Pai, dos pedidos dela, da Anne, da Alice e do João Paulo. Guarda essas vidas, Senhor. E agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nos abençoe. E seja, ó Pai, com aquelas pessoas que estão orando conosco, não estão escritas no caderno. O Senhor sabe a necessidade de cada uma. Seja operar maravilhosamente como o Senhor tem operado em nossas vidas. Guarda-nos agora, derrama a tua bênção, a tua paz sobre todos nós. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E agora vamos cantar. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao nosso lado, vos dispensa o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos mentes. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, do trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, é no seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. É no seu poder